Olá a todos, então bem-vindos ao canal da Edward Games. Hoje eu vou estar a ensinar-vos a jogar este Make a Dream. Ele é um dos mais recentes jogos da Mabel Games, 2 a 4 jogadores com uma duração aproximada de 45 minutos. Neste jogo nós estamos no ano de 2143, o ano de humanos e robôs convivem em perfeita harmonia. Mas há um pequenino problema, é que os robôs não são capazes de sonhar, então é aí que tu vais entrar. Vais assumir o comando de uma fábrica produtora de sonhos e vais ter como objetivo conseguir produzir a maior quantidade de sonhos possível. Ao fim de 7 dias, a fábrica que mais sonhos produzir será a grande vencedora. Vamos então começar a explicação pela preparação do jogo. Para fazer a preparação, coloca o tabuleiro de fábrica no centro da mesa e este tabuleiro é de dupla face e deves garantir que nas primeiras partidas jogas com a face que tem o calendário verde voltado para cima. Agora vais encontrar as máquinas económicas, que são aquelas que têm o fundo verde, e as máquinas de recursos, que são aquelas que têm o fundo azul. Vais baralhá-las e colocá-las nesta secção da fábrica. De seguida vais retirar as duas primeiras máquinas e vais colocá-las nesta secção do tabuleiro. Agora vais encontrar as 16 máquinas de energia que têm o fundo vermelho e vais colocá-las nesta secção do tabuleiro. E vais abrir a primeira máquina. Agora repetes o procedimento para as máquinas de cristal, que são as que têm o fundo amarelo, e colocas nesta secção do tabuleiro. Agora vais encontrar as cartas de entrega, vais baralhá-las, vais virar ao contrário e vais retirar aleatoriamente 3. E sem ver, vais devolvê-las à caixa de jogo, pois não serão utilizadas. As restantes cartas vão ser colocadas nesta secção do tabuleiro de fábrica. Por fim, deves revelar a primeira carta de entrega. Agora forma uma reserva geral com as peças de arco-íris. Por fim, coloca o marcador de dia na casa com o número 1. Cada jogador recebe uma oficina e, se for o teu primeiro jogo, deves montar a válvula de tinta mágica e o cursor de flores elétricas. Cada jogador recebe 3 assistentes da cor selecionada e coloca um no espaço da manhã, outro no espaço da tarde e outro no espaço do anoitecer nesta secção do seu tabuleiro. Recebe também 2 ovelhas que para já permanecem ao lado da oficina do jogador. Durante a partida, sempre que o jogador receber pontos, vai ajustá-los com estas ovelhas, aqui nesta tabela que se encontra na oficina do jogador. Recebe também um marcador de 50-100, que para já pode ser colocado na reserva geral. Para finalizar, a válvula de tinta mágica vai ser colocada no espaço 4 e as flores elétricas vão ser colocadas no espaço 3. Por fim, entregas o marcador de primeiro jogador ao jogador que mais recentemente sonhou com robôs e a preparação está feita e tu podes começar a jogar Make a Dream. O jogo Make a Dream está dividido em várias rondas, que representam cada uma delas um dia de trabalho. Cada ronda, por sua vez, está dividida em 2 grandes fases, a fase diurna e a fase noturna. Na fase diurna, os jogadores vão utilizar os seus assistentes para conseguirem alguns recursos e construírem nova maquinaria. Na segunda fase, na fase noturna, os jogadores vão ter a oportunidade de correr a sua maquinaria para conseguirem produzir a maior quantidade de sonhos possível. Vamos então entrar em mais pormenor no jogo, começando pela fase diurna. A fase diurna é composta por 3 períodos sucessivos, manhã, tarde e anoitecer, e por sua vez cada período está dividido em 2 espaços e pela seguinte ordem: a ação do assistente, jogada em turnos alternados a começar pelo primeiro jogador, e avançar as máquinas em construção, jogado em simultâneo. Depois de jogados os 3 períodos, a fase diurna chega ao fim e avanças para a fase noturna. Para efetuar o primeiro passo de cada período, a ação do assistente, o jogador deve pegar no assistente correspondente ao período em que se encontra o jogo. Neste caso estamos no período da manhã, por isso temos de recolher este assistente. O jogador pode colocar o seu assistente a trabalhar na fábrica ou na oficina. Se o jogador decidir colocar o seu assistente a trabalhar na fábrica, existem 2 locais onde o jogador o pode colocar. O armazém, que é este local aqui, ou o cais de entregas, que é este local aqui. Se, no entanto, o jogador decidir colocar o seu assistente a trabalhar na sua oficina, ele pode iniciar a construção de uma nova máquina, colocando o seu assistente sobre uma máquina visível, ou então continuar a construção de uma máquina que esteja no tapete da sua oficina. Se o jogador decidir colocar o seu assistente a trabalhar no armazém, este contém 3 locais, cada um correspondente a um período da fase diurna. Então, o jogador deve colocar o seu assistente no período correspondente ao do jogo. Neste caso, estamos no período da manhã, por isso temos de colocar o nosso assistente neste local aqui. Depois, como tu vês, à frente de cada piso existem determinados recursos que o jogador pode recolher. Sempre que encontrares este símbolo, o jogador vai recolher flores elétricas e sempre que encontrares este símbolo, ele vai recolher tinta mágica.
Sempre que tenha uma parede a dividir os dois recursos, tu deves escolher um ou outro. Neste caso, em concreto, o jogador iria receber 2 flores elétricas, 2 tintas mágicas e depois teria que optar ou iria receber 2 flores elétricas ou 2 tintas mágicas. Os recursos recebidos devem ser ajustados nos marcadores correspondentes. Como tu vês, cada tipo de recurso está limitado a 9. Se o jogador receber mais recursos que aqueles que pode armazenar, todos os restantes recursos são perdidos. O outro local na fábrica onde o jogador pode colocar o seu assistente é este local aqui, o cais de entregas. E como tu vês, existe também um local para cada período. E o jogador deve colocar o seu assistente no período em curso. Neste caso estamos no amanhecer, por isso será este espaço aqui. Depois de feita a colocação no cais de entrega, aqui em cima está listado um custo em flores elétricas que o jogador terá de pagar, neste caso 2. Depois vais receber os recursos inscritos nessa linha, a começar no mais à direita e acabando no mais à esquerda. Para já não te preocupes com a simbologia, vou-te explicar mais adiante no vídeo, mas fica com a ideia de que sempre que encontrares uma ovelha com números, isto são pontos de sonho, que vais ajustar imediatamente na tua tabela. As ampulhetas com números diminuem o tempo de construção das tuas máquinas e os arco-íris permitem-te ir buscar arco-íris para a tua reserva pessoal. O outro local onde tu podes colocar o teu assistente é a trabalhar na oficina. Quando tu decides colocar o teu assistente a trabalhar na tua oficina, existem duas opções. Ou compras uma máquina nova, ou então constróis uma máquina que já tenhas. Para comprares uma máquina nova, deves colocar o teu assistente numa das 6 máquinas disponíveis. Vamos supor nesta aqui. Depois deves pagar o custo que lhe está associado, que está indicado aqui na parte mais à esquerda. As máquinas podem ter um custo em tinta mágica ou então em arco-íris. Como tu vês, todas estas máquinas aqui têm um custo em tinta mágica, mas estas amarelas aqui têm um custo em arco-íris. Então o jogador paga o seu custo, neste caso são 3 de tinta mágica, depois retira a máquina sem a virar e vai colocá-la no período correspondente ao indicado aqui na parte direita. Neste caso será no 4º período, por isso tem que colocar nesta secção aqui do tapete no tabuleiro da oficina do jogador, sem retirar o seu assistente de cima da máquina. Se num turno futuro acontecer o caso de tu comprares uma máquina de um período que tenha lá uma máquina, não há problema. Colocas a máquina ao lado, indicando que está no período em questão. Para já não te preocupes com a restante simbologia das peças, que eu vou-te explicar mais adiante no vídeo. Se o jogador optar por construir uma máquina que se encontra num tapete, depois de construir esta máquina, deve repor de imediato a zona do tapete com uma peça da pilha correspondente. A outra opção que tens é colocar o teu trabalhador numa máquina que esteja em construção no teu tapete. Vamos supor que tens este cenário alguns no jogo e que estamos no turno da tarde. Tu podes colocar este trabalhador nesta máquina aqui ou então numa máquina vazia. A colocação de assistentes nas máquinas são importantes no segundo passo de cada período, em que consiste fazer andar as máquinas em construção. Depois de todos os jogadores terem feito a colocação do seu assistente, avançam para o próximo passo, que é avançar a maquinaria em construção. Neste passo, só as máquinas com assistentes em cima irão avançar. As máquinas avançam no sentido descendente, ou seja, do 7 para o 1, e avançam tantos passos quanto o número de assistentes que tenham em cima. Neste caso, esta máquina irá avançar um espaço e esta não avançará qualquer espaço. Assim que uma máquina avance para além do 1, podes dizer que esta máquina foi construída. Recebes qualquer benefício que a máquina te possa dar, viras a máquina para o outro lado e vais colocá-la abaixo da transportadora na casa mais à direita, neste caso aqui. Muito importante sem retirar os assistentes de cima da máquina. Assim que consigas alcançar a parte mais interior da tua oficina, vais começar a receber pontos de sonho. Neste caso, se alcançares esta casa 1 ponto, 2 pontos e nesta casa 3 pontos de sonho. Se em algum momento construís mais do que 9 máquinas, colocas as restantes ao lado do tabuleiro de jogo e vais receber 3 pontos por cada máquina, além das 9 que construís. E acho que é uma excelente altura para te explicar agora em mais detalhe a iconografia de cada uma das máquinas. No jogo base tu vais encontrar estes tipos de máquinas. Na parte esquerda tu tens inscrito o seu custo, que pode ser em tinta mágica ou em arco-íris. E na parte mais à direita tens o tempo que elas demoram a ser construídas. Aqui no centro dá-te uma indicação do que é que vais poder fazer com a máquina depois dela ser construída. No caso desta máquina azul, depois de ela ser construída, sempre que for a fase da noite, tu vais ter a oportunidade de acelerar a construção de uma das tuas máquinas. No caso desta máquina vermelha, depois de tu a construires, quando for a fase noturna, tu vais ter de pagar, se quiseres, uma flor elétrica para receber 2 pontos de sonho. Estes 2 tipos de máquinas saem um bocadinho fora do padrão.
Estas máquinas verdes, que são as económicas, assim que tu as construires, tu vais receber o que está indicado em cima, neste caso 2 arco-íris que deves juntar à tua reserva pessoal. Depois de construídas e até ao fim do jogo, tu vais usufruir de uma habilidade especial. Neste caso, sempre que tu colocares um dos teus assistentes no cais de entrega, vais pagar menos uma flor elétrica. Existem mais, mas eu não te vou estar a talhar cada uma das ações, já que tu podes encontrá-las muito facilmente no manual de regras. E finalmente tens estas máquinas amarelas. Assim que tu as constróis, tu vais receber os pontos de sonho indicados aqui na parte superior, neste caso 12 pontos de sonho. E ao contrário das restantes, elas não te dão recursos nem te dão nenhuma habilidade, simplesmente são os sonhos já construídos, vão ocupar um lugar na tua oficina e não te vão dar mais qualquer benefício nem recurso até ao fim do jogo. Sempre que tu tens de marcar os pontos de sonho, deves utilizar as tuas ovelhas elétricas e assim que tu chegues ou ultrapasses a casa com o número 9, utilizas uma das ovelhas para marcar o espaço seguinte, neste caso seria o 10, e retornas a outra ovelha aqui abaixo e começas a contar a partir daqui. Se em algum momento ultrapassares o valor 49, as duas ovelhas retornam aqui abaixo, recebes o marcador de 50 e começas a contar a partir daí. Se ultrapassares novamente aqui a casa dos 50, viras este marcador para a casa com o número 100 e começas a contar a partir daí. Depois de teres avançado as máquinas em construção, esse período chega ao fim. Deves agora avançar para o próximo período. No caso estás no período da manhã, avanças para o período da tarde. E no caso estás no período da tarde, avanças para o período da noite. Sempre repetindo este procedimento. Primeiro a ação do assistente e depois avanças as máquinas em construção. Chegado ao fim do período da noite, chega também ao fim a fase diurna. E agora podes avançar para a próxima fase, que é a fase noturna. Para simbolizar o início desta fase, o primeiro jogador deve voltar o marcador de fase para o lado noturno. Depois, os jogadores vão recuperar os seus assistentes e colocar um em cada um dos períodos no seu tabuleiro. Depois dos jogadores terem recuperado os seus assistentes, podem agora ativar o seu robô e também as máquinas que já estão concluídas, ou seja, aquelas que se encontram nesta área e que têm, portanto, a face roxa. A ordem pela qual as máquinas são ativadas é o jogador que decide. Tenha o jogador máquinas construídas ou não, todas as rondas o jogador vai receber uma tinta mágica que está indicada nesta secção do seu tabuleiro. Cada máquina, como eu já te mostrei, dá um determinado benefício ao jogador, que pode ser gratuito ou então o jogador pode necessitar de dar em troca alguns recursos, nomeadamente tinta mágica e flores elétricas. Neste caso aqui, para que o jogador possa receber nesta altura um arco-íris e um ponto de sonho, o jogador tem de dar em troca uma flor elétrica e uma tinta mágica. O jogador paga os recursos exigidos e agora recebe então um ponto de sonho e um arco-íris para a sua reserva pessoal. No entanto, existem alguns combos engraçados que o jogador pode fazer nesta fase. Vamos supor que mais adiante no jogo o jogador tem este cenário aqui. E ele ativa primeiro esta máquina e como recompensa recebe então este arco-íris. E com este arco-íris ele vai gastá-lo para ativar esta máquina aqui. Esta máquina dá ao jogador uma ampulheta com o número 3. Significa que ele pode então avançar 3 espaços, uma máquina aqui no seu tabuleiro, ou então pode dividir estes 3 tempos por várias máquinas. Pode, por exemplo, avançar esta 2 espaços e esta 1 espaço. Algo muito importante é que quando recebes ampulhetas, quer seja nesta ativação de máquinas, quer seja aqui no cais de entregas, tu não precisas ter assistentes em cima das máquinas para as poderes avançar. Então o jogador decide avançar esta máquina 2 espaços e, como tu vês, consegue completar a construção desta máquina, vira, coloca aqui e a partir deste momento pode desde já usufruir do benefício desta máquina. Ora, o jogador ainda tem mais 1 de tempo para gastar, avança esta máquina para aqui e com o tempo desta máquina aqui ele consegue gastá-lo e completar esta máquina ainda neste turno. Recebe então 12 pontos, vira esta máquina para o outro lado e continua a construir a sua oficina. Depois de terminada a fase noturna, chega ao fim essa ronda. E agora deves verificar se existe algum jogador que tenha construído 9 ou mais máquinas. Se esse for o caso, despletaste o fim do jogo. Se não, podes começar a preparar a próxima ronda. Para isso, deslocas o marcador para a próxima casa de ronda, descartas a carta de entrega e revelas a próxima, viras o marcador de fase para a fase diurna e passas este marcador ao próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio. Depois disto, a ronda está preparada e podes começar a jogá-la. O jogo Mecha Dream joga-se desta forma que eu te acabei de explicar, até o momento em que uma de 2 situações aconteçam, ou até o momento em que
chegues ao fim da fase noturna da ronda 7, ou até o momento em que no fim de uma fase noturna exista um jogador com 9 ou mais máquinas construídas. Em ambos os casos, terminas essa ronda e depois avanças para a pontuação final. A pontuação final resulta do somatório dos pontos de sonho que foste recolhendo ao longo da partida, que é representado pelos locais onde se encontram as tuas ovelhas elétricas. A isto vais adicionar um ponto de sonho por cada arco-íris que tenhas na tua reserva. E não te esqueças que 5 arco-íris pequenos correspondem a um arco-íris grande, e por isso, se tiveres um arco-íris grande na tua reserva pessoal, vais adicionar 5 pontos de sonho. Vais ainda receber um ponto de sonho por cada 5 flores elétricas ou tintas mágicas que tenhas na tua reserva. Ou seja, significa que neste caso, se eu terminasse o jogo assim, iria ter 7 no total, o que me daria mais um ponto de sonho. Somam tudo e o jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, o jogador que tiver mais máquinas construídas é o vencedor. Se ainda assim o empate persistir, o jogador que tem mais arco-íris é o vencedor. Se ainda assim houver empate, os jogadores partilham a vitória. O jogo conta ainda com algumas variantes, mas eu deixo para que tu explores por ti mesmo. E é tudo aquilo que tu precisas saber para jogares Make a Dream. Eu espero que tenha ficado claro como é que o jogo se desenrola. Se tiveres alguma dúvida, já sabes, utiliza a caixa de comentários que eu serei o mais breve possível a responder. Se este vídeo foi útil, deixa o gosto, subscreve o canal para continuares a acompanhar a Edward Games e até um próximo vídeo. Joguem muito!